sentiu inseguro na hora de colocar uma crase, que atire a primeira pedra! Olá, grupinho! Eu sou a professora de língua portuguesa, Yara Mello, e no vídeo de hoje você vai aprender a utilizar a crase. Sim, eu trouxe algumas regrinhas, algumas situações e alguns macetes para vocês que vão mudar completamente a sua relação com a crase. Para começar, vamos pensar, o que é a crase, afinal? De onde surgiu? Bem, gente, é o seguinte, a crase nada mais é que a junção de dois As. O primeiro A sempre vai ser uma preposição. Mas, professora, o que é uma preposição? Eu não sei. Calma, preposição é o seguinte. Preposição é uma classe gramatical que traz alguns termos com a função de ligar algumas palavras e mudar o sentido dessas palavras. Então vamos pensar aqui em algumas preposições que a gente utiliza no nosso dia a dia. Por exemplo, após, até, contra, de, desde, em, entre, para, perante, sobre, traz, enfim. São muitas preposições que a gente utiliza no nosso dia a dia. E essas preposições, elas geralmente aparecem para ligar palavras e mudar o sentido que elas estabelecem uma com a outra, né? E, no caso, a gente vai focar na preposição a. Então, quando a gente tem uma preposição a, ou seja, um a que está ali para ligar duas palavras e trazer um novo sentido, e depois dessa preposição a gente tem um outro a gente vai utilizar a crase. Mas o que esse outro a pode ser? Ok, o primeiro a é preposição, isso eu entendi, ok. Mas e o segundo a? O que ele é? Bem, o segundo a, ele pode ser um artigo ou ele pode ser um pronome. O que é um artigo? Um artigo é aquilo que a gente utiliza para definir ou indefinir um substantivo. No caso do a, ele sempre aparece para definir, né? Então, a gente vai ter um artigo definido no singular ou no plural, ou seja, a ou as, né? Então, essa é uma das opções que a gente tem. A gente pode ter uma preposição mais um artigo definido a, né? Feminino, que pode ser no plural ou no singular. A ou as, ok. Outra opção que a gente tem é a preposição mais pronome. O que é o pronome? O pronome ele aparece para substituir o substantivo, né? Então a gente pode ter o pronome relativo a qual ou a quais, que é um pronome que começa com a letra A, né? Então pode haver essa junção desses dois As, ou o pronome demonstrativo, aquele, aquela ou aquilo, que também começa com a. Então, a junção desses as iniciais, desses pronomes, ou do a artigo, com a preposição que vem antes, forma a crase. E como é que a gente escreve a crase? A gente vai escrever a letra A uma vez com o acento grave, que é o acento viradinho, né? E esse a craseado vai representar esses dois as. Tá bom, ok. Mas quando que a gente vai utilizar? Tem algumas situações que são bem pontuais e que, se você aprender, você nunca mais vai esquecer. Vamos pensar em lugares geográficos, que é uma das coisas que mais causa dúvidas e que aparece também bastante em provas, né? Então vamos pensar. Quando eu vou dizer que eu vou a algum lugar, tem crase ou não tem crase? Bem, depende. Existe uma perguntinha que você pode fazer que, assim, depois que você aprende, você nunca mais erra crase para lugares geográficos, tá? Então vamos pensar. Vou a Minas Gerais, por exemplo. Tem crase ou não? Vou a Minas Gerais. Aí a perguntinha que você vai fazer é: volto da Minas Gerais ou volto de Minas Gerais? Volto de Minas Gerais, certo? Então, não há crase. O caso é o seguinte, o que você vai aprender agora e vai mudar a sua vida é o seguinte: se eu vou a
e volto da, crase a. Se eu vou a e volto de, crase pra quê? Então, se eu vou a Minas Gerais e volto de Minas Gerais, crase pra quê? Não tem. Agora, se eu vou a Nova Zelândia e volto da Nova Zelândia, aí a crase. Por quê? Porque eu vou a e volto da. Então, vou a, volto da, crase a, né? Então, São Paulo. Se eu vou a São Paulo e volto de São Paulo, quando eu digo vou a São Paulo, não tem crase, porque eu volto de. Rio de Janeiro. Se eu vou ao Rio de Janeiro e volto do Rio de Janeiro, sem chance de ter crase, porque Rio de Janeiro, inclusive, é uma palavra masculina. Então, antes de palavra masculina também não tem crase. Vamos pensar aqui em outro exemplo. Gramado. Vou a Gramado. Volto de Gramado. Não tem crase. Vou à praia. Volto da praia. Se eu vou à praia e volto da praia, aí, quando eu digo vou à praia, tem crase. É muito fácil fazer essa analogia aí, e isso acontece porque quando a gente diz volto de, significa que essa palavrinha não exige artigo. Então, não precisa de artigo para utilizar essa palavra, então a gente também não vai utilizar o artigo se a gente estiver falando que vai a, né? E às vezes fica difícil da gente entender, mas quando a gente utiliza essa regrinha fica bem fácil. Eu tenho certeza que isso você não erra mais. Uma outra coisa que vai te ajudar e vai mudar a sua relação com a crase é o seguinte: sempre há crase antes de horas. Sempre. Então, sempre que você estiver falando de horas, você vai utilizar crase. Então, o ensaio será a 1h, por exemplo. A com crase. Por quê? Porque 1h é hora. A reunião será às 3h, com crase. Por quê? Porque é antes de hora. Então, só aí, né, já facilita demais. Agora, um outro caso, que vai ser o último de hoje, ele é um pouco mais complicado, porque você precisa meio que dar uma decorada. E pra te ajudar, eu trouxe uma musiquinha. Gente, não riam de mim, tá? Não riam, porque eu tô tentando aqui fazer uma melhor pra você aprender a crase, tá? Então é o seguinte, eu vou explicar aqui. Antes de locuções adverbiais femininas, a gente vai utilizar a crase em alguns casos. E para que você decore essas locuções adverbiais, importante, o que são locuções adverbiais? Gente, sempre que vocês ouvirem a palavra locução, significa que nós temos mais de uma palavra, tá? Então, locução, ouviu locução, mais de uma palavra, tá bom? Então, locução adverbial significa que nós temos mais de uma palavra formando um advérbio, ok? Então, em locuções adverbiais femininas, a gente vai utilizar a crase em alguns casos, e eu vou cantar a musiquinha aqui pra vocês. Meu Deus, que vergonha. Vocês conhecem aquela musiquinha assim? Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é, caranguejo só é peixe. É esse ritmo aí, tá? Uma paródia. Vou pegar aqui a letra aqui só pra... Gente, que vergonha. Eu não acredito que eu vou fazer isso. Meu Deus. Tá. Seguinte. Que vergonha, eu não consigo. Em locuções adverbiais, quando forem femininas, atenção nesses casos, brilha na crase menina. Às pressas às vezes arrisca, à noite à direita à esquerda, à frente a maneira de, a moda de, a procura de, a mercê de, a custa de, a medida que, a proporção que, a força de, a espera de. Meu Deus, que vergonha! Então, gente, espero que vocês não tenham rido muito de mim, né? Porque eu, como cantora, sou uma ótima professora, né? Mas o caso é o seguinte, nessas expressões que eu citei, eu vou até falar agora calmamente, às pressas, às vezes, arrisca, à noite, à direita, à esquerda, à frente, a maneira de, a moda de, a procura de, a mercê de,
à custa de, à medida que, à proporção que, à força de, à espera de. Todas essas expressões são craseadas, tá bom? Então, sempre que você for utilizar alguma dessas expressões, não se esqueça da crase. Então, no vídeo de hoje, eu trouxe aqui 3 situações nas quais você deve utilizar a crase, né? Eu espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham entendido. São situações que depois que você aprende, você não esquece mais, é muito tranquilo. São situações que muitas vezes confundem, mas que na verdade são muito simples, muito tranquilas. Então, eu espero que o vídeo de hoje tenha aberto aí a sua mente para aprender a crase. Eu vou fazer um próximo vídeo falando sobre algumas situações nas quais você nunca deve utilizar a crase. Então, quando você terminar de assistir a este vídeo, fica ligado no próximo, que vai estar relacionado e vai complementar esse, para você saber não só quando usar a crase, mas também quando não usar, né? Porque acho que faz sentido. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e que você deixe o seu like, que você se inscreva no meu canal, que você compartilhe este vídeo com seus amigos que estão estudando também, para ajudar outras pessoas. Se você estiver precisando de ajuda, quiser esclarecer alguma dúvida específica, me segue lá no Instagram, @iara.melo. Eu ofereço consultoria gratuita lá todos os dias, então você pode mandar lá a sua dúvida, qual é a sua maior dificuldade, que eu vou ficar muito feliz em ajudar, tá bom? Então, por hoje é isso. Um super beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau!